Fogo de artifício na cabeça dele. 4 de julho de 2024. Numa festa de bairro em Somerville, Carolina do Sul, Alan Ray McGrew, de 41 anos, desfilava para cima e para baixo numa rua suburbana fechada ao trânsito, vestido com um fato de tio Sam em vermelho, branco e azul. Tinha estado a beber, a rir-se com os vizinhos e a animar a próxima ronda de fogo de artifício, enquanto as crianças agitavam estrelas de faísca e a música ecoava de colunas portáteis. Já tarde, Alan pegou num grande fogo de artifício do tipo morteiro, daqueles que devem ser colocados num tubo estável no chão. Em vez disso, levantou-o em direção à cabeça e brincou, dizendo que ia dar um espetáculo. A mulher e outras pessoas disseram imediatamente para parar. Gritaram do outro lado da rua que era perigoso, que não tinha piada nenhuma. Ele sorriu, fez-lhes um gesto para se calarem e tratou a preocupação deles como parte do espetáculo. Acendeu o rastilho e colocou um engenho na cabeça. Durante um breve momento, o rastilho chiou e nada mais aconteceu. Depois, o morteiro explodiu diretamente contra o crânio dele. A explosão ecoou pela rua, lançando faíscas e fragmentos em chamas pelo ar da noite. Quando o fumo dissipou, Alan estava deitado na estrada com ferimentos catastróficos na cabeça. Os vizinhos correram para o local, alguns paralisados de choque, outros ajoelhando-se para iniciar manobras de reanimação até à chegada dos paramédicos. As equipas de emergência tentaram reanimá-lo durante quase uma hora, mas foi declarado morto antes da meia-noite. Os investigadores classificaram o caso como uma morte acidental causada por fogo de artifício. Para a família dele, a história não era um meme nem uma piada. Era um lembrete de que uma decisão imprudente tomada em segundos perante uma plateia a aplaudir pode apagar um futuro inteiro no tempo que demora um fogo de artifício a acender. A volta selvagem no carrinho de compras. 10 de novembro de 2015. Logo depois da meia-noite em Randwick, um subúrbio de Sydney, dois amigos suecos de 28 anos avistaram um carrinho de compras de metal no topo da Coogee Bay Road. Tinham passado a noite fora e iam a pé para casa pelas ruas silenciosas quando lhes ocorreu a ideia. Descer a colina íngreme no carrinho, como se fosse uma montanha russa improvisada. Um dos homens subiu para o cesto, dobrando as pernas e agarrando-se aos lados. O outro equilibrou-se na barra traseira. Sem capacetes, sem luz e sem forma de guiar ou travar em condições, deram o impulso inicial. A gravidade fez o resto. O carrinho começou a tremer e a vibrar, as rodas da frente, soltas, bamboleavam à medida que ganhava velocidade na longa descida. Mais tarde, os investigadores estimaram que o carrinho atingiu velocidades até 80 km por hora. A essa velocidade, cada buraco no asfalto transformava-se num solavanco. Perto de um cruzamento, um carro conduzido por um residente local entrou na estrada a uma velocidade normal. Na escuridão e naquele ângulo, o condutor mal teve tempo de perceber o que se estava a passar antes de o carrinho embater no seu veículo. O impacto catapultou o homem que ia dentro do carrinho vários metros pelo ar. Ele caiu na estrada com uma força fatal. O amigo foi projetado da traseira e aterrou no meio da rua com ferimentos graves. Os moradores saíram correndo de pijama e se depararam com uma cena de metal retorcido, um carro parado e dois homens no chão. Apesar das tentativas de primeiros socorros e da rápida resposta de emergência, um dos suecos morreu no local. Uma façanha que começou em segundos acabou virando notícia em todos os noticiários. Um carrinho de compras não é um brinquedo em alta velocidade. Mergulho na piscina da Covacura, 26 de abril de 1992. Num pequeno complexo de apartamentos em Huntington Beach, na Califórnia, Alan Jeffrey Jones, de 24 anos, estava bebendo cerveja com amigos havia horas. Eles transitavam entre um apartamento no andar de cima e a piscina no andar de baixo, conversando, rindo e deixando a noite passar daquele jeito nebuloso que só um longo domingo consegue proporcionar. Conforme a noite avançava, Alan começou a observar a linha do telhado acima da água. A piscina embaixo tinha apenas cerca de 3 por 9 metros, rodeada de todos os lados por um deck de cimento. Do telhado do edifício de 2 andares, a queda era de aproximadamente 9 metros. Para os amigos, a distância parecia uma loucura. Para o Alain, embriagado de álcool e coragem, parecia um desafio. Disse aos amigos que achava que conseguia mergulhar do telhado para a piscina. Disseram-lhe para não o fazer. Repetidamente, eles diziam que era longe demais, alto demais, perigoso demais. Segundo a polícia, eles repetiram o mesmo aviso enquanto ele saía da piscina, subia até ao patamar do 2º andar e em seguida desaparecia no telhado. Poucos instantes depois ele reapareceu, silhuetado contra o céu noturno, perguntou novamente se achavam que ele conseguiria e então correu. Os vizinhos ouviram uma correria de passos, um grito breve e depois um impacto forte que não soou a água. O Alan calculou mal o salto por menos de 1 metro. Em vez de cair na piscina, a cabeça e a parte superior do corpo dele embateram contra o cimento ao lado antes do corpo tombar para dentro d'água. Os amigos puxaram-no para fora e começaram a fazer reanimação enquanto as sirenes se aproximavam, mas os ferimentos eram incompatíveis com a vida. A diferença entre isto vai ser hilariante e isto vai matar-me resumiu-se a poucos metros de distância e a uma decisão que ele nunca poderia desfazer. O acidente de Karl Selfinder. 5 de maio de 2023.
Na Quarry Drive, no condado de Douglas, Colorado, um grupo de adolescentes entrou num carro para o que deveria ter sido um passeio noturno sem história. A estrada situava-se numa zona residencial a sul de Lone Tree, ladeada por casas e veículos estacionados, o tipo de ambiente onde se espera velocidades baixas e viagens rotineiras. Dentro do carro em movimento, o ambiente passou de aborrecido a imprudente. Alguns dos passageiros do banco de trás começaram a sair pelas janelas, tentando andar do lado fora do veículo enquanto este ainda estava em movimento. Testemunhas descreveram mais tarde ter visto adolescentes pendurados nas janelas traseiras, com os corpos meio de fora enquanto se agarravam à estrutura. Isto correspondia a uma tendência perigosa conhecida como car surfing, em que as pessoas andam do lado de fora de um veículo, pela adrenalina e para gravar vídeos. Do lugar do condutor, o controle escapou-se. O carro foi concebido para transportar peso em segurança no interior, não equilibrado nas janelas e no telhadilho. Com pessoas a inclinar-se e a puxar, cada pequena correção de direção tornava-se mais instável. A certa altura, o condutor perdeu completamente o controle. O veículo saiu da trajetória e capotou. O capotamento foi violento. O metal ficou amassado, o vidro estilhaçou-se e os adolescentes que estavam meio fora do carro ficaram subitamente expostos à força total do acidente. Quando o carro parou, a rua tranquila estava cheia de destroços e pertences pessoais espalhados. Os vizinhos correram para fora e encontraram adolescentes feridos no chão e um veículo destruído de lado. Um rapaz de 16 anos que estava a fazer car surfing sofreu ferimentos graves e acabou por morrer no hospital. O condutor adolescente acabou por ser acusado de homicídio por negligência ao volante. Para todos os que iam naquele carro, a tendência deixou de ser uma brincadeira no momento em que os pneus saíram do asfalto. O desafio do crocodilo, 24 de agosto de 2013. No Mary River Wilderness Retreat, no território do norte da Austrália, amigos reuniram-se junto a uma margem lamacenta do rio para celebrar um 30º aniversário. O rio Mary é famoso na região por uma coisa acima de todas as outras: crocodilos de água salgada. Placas de aviso ao longo da margem deixam bem claro que as pessoas nem sequer devem aproximar-se da beira da água. Entre os convidados estava Sean Cole, de 26 anos, o informático de Darwin. À medida que a festa da tarde se prolongava, havia música, bebidas e o ambiente descontraído de um fim de semana longe da cidade. A certa altura, a conversa passou a centrar-se no próprio rio. Apesar dos avisos e das recomendações dos locais, atravessar o rio a nave começou a soar mais como um desafio radical do que como uma má ideia óbvia. Sean e um amigo decidiram fazer. Testemunhas disseram que ele aceitara o desafio de atravessar o rio. Os convidados viram os dois entrarem na água e nadarem para a outra margem. Durante algum tempo, parecia quase banal, duas pequenas figuras a abrir caminho lentamente pela superfície lamacenta. Depois, alguém viu um movimento ajusante. Um grande crocodilo de água salgada, estimado em mais de 4 metros de comprimento, avançou rapidamente na direção do Sean. Em segundos, encurtou a distância, lançou-se e cravou as suas enormes mandíbulas no peito dele. A festa na margem transformou-se num caos de gritos e pânico enquanto o réptil rodopiava e o arrastava para debaixo d'água. Algumas testemunhas recordaram mais tarde ter visto o crocodilo a nadar para longe com o corpo dele na boca. A polícia e os guardas da vida selvagem procuraram no rio durante toda a noite. Recuperaram os restos mortais do Sean no dia seguinte e mais tarde abateram e examinaram um grande crocodilo que acreditavam ser o responsável. As autoridades repetiram o que os avisos já diziam há muito: em certos ambientes não existe tal coisa como uma aposta inofensiva. O rio não quer saber se estás sóbrio, bêbado ou a rir com amigos. Só lhe interessa que algo entrou na água. O jogo da roleta russa. 1 de dezembro de 2014. Numa casa modesta perto de Columbus, Ohio, Rashawn McRae, de 18 anos, estava sentado à mesa da cozinha com amigos. Era aquele tipo de noite em que as pessoas circulavam entre divisões, a passar o tempo no telemóvel e a conversar sobre coisas sem importância. Alguns na casa havia um revólver. Acabou por ir parar à mesa, mesmo à frente dele. Rashawn pegou na arma, abriu o tambor e começou a rodá-lo. A ideia era jogar a roleta russa, um jogo que foi romantizado em filmes, mas que, na vida real, é brutalmente simples. Carrega-se uma única bala, roda-se o tambor, fecha-se, encosta-se o cano à própria cabeça ou ao corpo e puxa-se o gatilho. A única dúvida é se a bala verdadeira está ou não debaixo do cão. Segundo relatórios da polícia mais tarde citados nas notícias locais, Rashawn perguntou a um amigo se queria jogar. O amigo disse que não e saiu da cozinha, aparentemente na esperança de que, ao afastar-se, acabasse com a brincadeira. Momentos depois, ouviu-se um único disparo. Quando voltou a correr para a sala, Rashawn estava caído e a sangrar, com o revólver ali perto. Os paramédicos acorreram ao local, mas não conseguiram salvá-lo. Os investigadores concluíram que a morte foi resultado de roleta russa e não de um homicídio intencional. Não havia uma grande história, apenas um jovem de 18 anos que tratou uma arma carregada como um brinquedo e um jogo letal cujas probabilidades estão sempre contra quem puxa a gatilho. Neste caso, a frase "isso não me vai acontecer a mim" revelou-se a suposição mais perigosa de todas. O jogo do capacete de Kevlar. 17 de agosto de 2025.
Numa zona residencial tranquila perto de Houston, no Texas, dois veteranos militares transformaram uma sala de estar no cenário de um dos momentos, segura-me a cerveja, mais inexplicáveis dos últimos anos. Sean O'Donnell, de 37 anos, e Aaron Prout, de 34 anos, um ex-fuzileiro real do Reino Unido, tinham acesso a uma espingarda e a dois capacetes de Kevlar. Também tinham estado a beber. Segundo os investigadores e o xerife local, os homens inventaram um jogo. Um segurava o capacete contra a cabeça, enquanto o outro, a alguma distância, disparava a espingarda contra ele. Depois trocavam de papéis. O plano dependia de os capacetes conseguirem parar as balas perfeitamente todas as vezes, como se o equipamento balístico pudesse transformar tiros reais num truque de festa. A certa altura, chegou a vez do Aaron. Ele segurou o capacete junto à cabeça enquanto o amigo apontava e puxava o gatilho. Desta vez, a proteção não foi suficiente. Seja pela distância, pelo ângulo ou pela simples física, a bala provocou uma ferida devastadora na cabeça. A chamada de emergência inicial descrevia um possível suicídio, mas à medida que os detetives investigaram mais a fundo, a história tornou-se ainda mais perturbadora. Oron foi levado de urgência para o hospital, mas acabou por morrer devido aos ferimentos. Os investigadores reconstruíram os detalhes do jogo do capacete através de provas e depoimentos de testemunhas. Sean O'Donnell foi detido e acusado de homicídio. O xerife do condado resumiu mais tarde tudo numa frase que se espalhou rapidamente online. Era difícil acreditar que dois supostos amigos se revezassem a disparar um contra o outro dentro de casa. Para todos os que leram sobre o caso mais tarde, a história tinha pouco de humor negro e era sobretudo sobre como a confiança, o álcool e as armas de fogo podem combinar-se numa espécie de roleta russa da qual ninguém sai ileso.